eu acho que é uma das melhores notícias que a gente, inclusive, é o nosso título do Boa Noite, que é a Petrobras, né, fazendo ali um anúncio importante de redução no preço do diesel. O combustível já está 23,6% mais barato em relação ao governo anterior, e segundo a estatal, essa redução representa um acumulado, né, esse acumulado de 23,6%, relatando dezembro de 2022, que eu acho que é uma data importante, que é ali quando fecha o governo de Bolsonaro. A queda do preço do diesel é fundamental num país que é movido por rodovias, né? O transporte no Brasil é movido a diesel, e a queda do diesel vai impactar no preço dos produtos que são transportados. Então, com a super safra, a redução do preço dos combustíveis, tudo leva a crer que a inflação dos alimentos está em baixa. Isso também deve fortalecer o crescimento da produção agrícola brasileira, né, e das exportações, que a gente tem visto que o agronegócio teve, nesse primeiro trimestre do ano, um crescimento de mais de 10%, exportando, né, para vários países do mundo. Nessa crise da tarifa imposta pelo Trump, o Brasil está nadando de braçada, por enquanto, né? Tá sendo alvo de vários acordos na área dos alimentos, mas também da indústria. O Brasil está vendendo também aviões da Embraer, e a China mesmo, agora recentemente, elogiou os aviões feitos pelo Brasil. Acho que o ano não está tão ruim, apesar da gente ter um sujeito complicadíssimo no comando da maior nação do planeta, né? É uma notícia boa, mas os desdobramentos a serem apurados, né? Porque são vários aspectos envolvidos na definição dos preços da Petrobras. Observa que mesmo que a Petrobras reduza o preço do diesel e da gasolina na refinaria, para o consumidor final esse preço ele não se materializa, né, em forma mais baixa do que deveria. Em termos nominais, o preço do diesel e da gasolina, eles estão próximos, né, ao período de 3, 4 anos atrás, o que é ruim, né, porque, como disse o Florestan, um país de matriz rodoviária no seu sistema de transporte, né, isto onera enormemente, né, a distribuição e a comercialização de gêneros de maneira geral, especialmente os gêneros alimentares, de tal maneira que ele repercute negativamente no preço final do consumidor e, portanto, na inflação, sobretudo na inflação dos alimentos. E aqui tem um problema, né, também adicional, que é do que foi feito com a Petrobras com o golpe de 2016 em diante. Quer dizer, nós temos uma realidade, primeiro, que a vinculação do preço da Petrobras a paridade internacional, independentemente dos custos de produção local e do custo em reais e não em dólares, e, portanto, isso faz com que, mesmo que o custo da produção doméstica seja extremamente baixo e a Petrobras consegue produzir a preços muito baixos os seus produtos, ela aplica, né, o preço da paridade internacional. E por que isso? Porque aí é a parte 2 do problema, que houve um processo de desestatização brutal da Petrobras nesse período e de venda de alguns ativos, sobretudo o da distribuição de combustíveis. E aí é que entra a exigência desses acionistas privados, grupos mais estrangeiros, né, que vivem de dividendos. O ano passado, a Petrobras distribuiu 100 bilhões de reais, eu vou repetir a cifra, 100 bilhões de reais de dividendos. Esse dinheiro, que em outros tempos seria um dinheiro, sobretudo, destinado para o Estado brasileiro, né, e, portanto, permitindo ao governo exercer tanto um poder de controle dos preços, regulação dos preços, como também usar os recursos da Petrobras para fazer investimentos na própria companhia e também em outros investimentos prioritários para o nosso país. Isso desapareceu, isso foi um sumiço produzido pelo golpe e transformou esta renda bilionária da Petrobras numa espécie de um assalto ao butim praticado por acionistas estrangeiros. Então, esse é um esforço que o governo está fazendo, né? Nós temos que aguardar qual é exatamente o desdobramento que será sobre os preços finais e o seu impacto, se ele tiver, que seja positivo, para a diminuição do custo do transporte no nosso país e, portanto, a diminuição do custo geral dos alimentos que são consumidos pela população brasileira. É preciso considerar também, nessa questão da redução do preço do diesel, que parte dele é importada, certo? Quer dizer, quando a Petrobras resolve baixar o preço do diesel, é porque ela também está considerando as flutuações de preço no produto importado, não apenas aquele que ela mesma produz, né? Então, é bastante interessante ver isso, porque, e mais importante do que propriamente a quantidade que baixa, é o sentido.
desde 2022, o sentido dos preços da Petrobras para as distribuidoras é um sentido cada vez menor, cada vez mais, o preço está cada vez baixando mais. E agora, é claro que as distribuidoras praticam preços diferentes e elas repassam esse preço para o consumidor final a depender de vários fatores, inclusive da competição com outras distribuidoras. Né? Aí se instaura uma competição, mas o fato é que o preço do diesel está caindo para o consumidor final, para o caminhoneiro, para o motorista, e o preço do diesel está caindo e está caindo bastante ao longo do tempo. Isso é fundamental por conta, evidentemente, e vem numa hora excelente para o presidente Lula na situação de luta contra a carestia, contra a inflação, especialmente contra a inflação dos alimentos. Né? Então, ressaltar isso. Há um momento muito favorável e há uma espécie de atendimento ao pedido do presidente Lula à Petrobras, no sentido de que os preços baixassem. Né? Então, a Petrobras está entregando esse pedido, feito repetidamente pelo presidente Lula. Agora é continuar nisso e contar que isso se reflita nos índices de inflação totais, né? Na medição dos índices de inflação. Claro que o momento também é favorável por conta de uma recessão esperada no mundo por conta do tarifaço decretado pelo presidente norte-americano Donald Trump. Mas esses fatores fazem parte, essas flutuações fazem parte, digamos, das vicissitudes que afetam qualquer governante. Afetam para o mal e agora, ao que parece, terão uma repercussão positiva, pelo menos temporariamente, para o governo do presidente Lula, que está tão necessitado de uma folga nessa área dos preços e também, consequentemente, espera-se uma folga também em relação à aprovação do seu governo. Então, uma boa notícia, uma notícia que a gente deve saudar.